Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu tô aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo, ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a Rádio Web e também para o Web TV. Então, muita informação, também com credibilidade, no portal carlosmaganin.com.br. Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente. Podcast Atlântico Shopping para você, sempre semanalmente a gente traz aqui entrevistados maravilhosos, dicas, informações, atualizações do mercado, empresários da região, contando sempre tudo de melhor para poder fornecer para você, ouvinte, telespectador, mais conhecimento e fazer, né, desse nosso podcast um bate-papo, não só de entrevistas, mas também de convidados especiais, que a gente acaba aí tendo essa parceria, essa amizade, e isso é que é importante. Aqui é um estúdio de comunicação, estúdio do, né, Carlos Maganin, que sobe esses vídeos maravilhosos dentro do portal para você sempre estar atualizado e continuar com a gente, né, nessa nossa jornada de podcast. E hoje, para falar de informação, entretenimento, a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Vladimir Pérez, ele que é comunicador, formado em design, tem mestrado, tem doutorado, ele tem um currículo maravilhoso que a gente vai conhecer. Seja muito bem-vindo, Vladimir. Conta um pouquinho aí dessa novidade, gente, que é a primeira obra literária do Vladimir, O Jantar e o Corvo, que ele vai contar um pouquinho dessa história e como que você se simpatizou, se conectou para realmente, né, a partir desse momento, ter a sua primeira obra divulgada, né, pela Top Livros aqui do Atlântico Shopping. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês. Bom, é uma experiência, para mim, é uma experiência nova, né? Como eu disse anteriormente, a minha linguagem sempre foi linguagem visual, uma linguagem que eu gostei, que eu dominava, quer dizer, achava que dominava. A gente acha que domina alguma coisa, né? Tanto é que na minha tese de mestrado eu falei sobre gramática visual, e tanto que eu gosto dessa parte da linguagem visual. Você trabalhou, né, Vladimir, com a parte de design. Já tu se especializou nisso? Sim, eu me formei em design, sou natural de São Paulo, e é natural que, com a formação de design na área de comunicação ou propaganda, eu fosse para a área de direção de arte. Sim. Então, trabalhei por muitos anos como diretor de arte, sempre trabalhando com dupla de criação, com redator. Então, eu tinha contato com os redatores, direto, né? Trabalhava em agência de publicidade? Agência de propaganda e tal. Legal. Então, e de vez em quando a gente trocava, assim, bola, assim, o diretor de arte cuidava da imagem, mas a gente trocava, assim, não, eu quero fazer texto hoje, você faz a imagem. Mas era o máximo que eu tinha de experiência com textos, né, com redação. E aí, há uns anos atrás, eu resolvi
experimentar outras coisas, né? Outras formas de expressão, que não necessariamente a linguagem visual. E aí comecei a tentar escrever alguma coisa, um pouco pela experiência que eu tive com o doutorado, de fazer Sim. artigos científicos, de escrever. Eu procurava escrever de uma maneira que não fosse apenas técnica, né? Um artigo científico é um texto muito técnico, né? Muito teórico. E literatura é totalmente diferente, né? Poesia é arte, né? E eu tive essa vontade de querer experimentar, aplicar arte, e aí que eu comecei a me dar mal, porque eu percebi que não é minha praia. Eu tive que estudar bastante, me empenhei bastante, e uma vozinha dizendo assim, não desista, não desista. Vai, continua. Eu não desisti, mas cheguei à conclusão, falei assim, não é minha praia. Mas eu me atrevi a escrever. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi, de tanto que eu pesquisei, lendo outros livros, é que você tem que começar a colocar as coisas, as suas ideias, né? Por pior que elas sejam, ou que você acha que elas sejam, né? Você tem que expor as suas ideias, porque só assim você vai conseguir evoluir. Verdade. E foi assim que saiu esse livro. E tá, então conta um pouquinho pra gente, assim, do que é o livro, qual é a história, se tu traz alguma narrativa, né, de experiência pessoal, de vida, o que é, né, essa primeira obra sua? Primeira experiência, né? Bom, eu acredito que todo trabalho feito por alguém, né, todo trabalho autoral, ele tem uma parcela de si próprio, né, de quem coloca, né? É impossível você não deixar uma marca, né? E acredito que no texto é muito mais fácil isso, né? Na construção dos personagens. Então tem um personagem no livro que tem uma característica muito forte minha, tem muitos traços e muitas informações da minha formação, tá? Certo. Mas você vai mudando. Acho que a grande vantagem de escrever é que você pode criar personagens e matar os personagens. De uma maneira que você não cometa nenhum ilícito. Sim, né? Isso sim. é importante. O livro ele é um romance policial, né, baseado nas minhas experiências, minha experiência com leitura, né? Eu sempre fui apaixonado por Sherlock Holmes, Agatha Christie, né, Hercule Poirot, o Arsène Lupin, que é do Maurice Leblanc, que não era um investigador, era um ladrão, né? Mas esses tipos de literatura, esse tipo de literatura era uma coisa que eu gostava bastante, né? Não que eu não gostasse de outros, mas esse sempre me chamava mais atenção, me cativava mais. E eu resolvi escrever nesse estilo de um romance policial, investigativo, mas com alguma coisa que não fosse apenas só um... Só um romance por si só, Isso, né? Um que a gente sempre vê em séries, né, de streamings, né, muitas, né, agora eu não me lembro, né, mas a gente tem bastante, né, em streamings essas séries que são o normal, vamos colocar assim, a gente sempre, né, identifica o começo, meio e fim, o vilão da história. Isso. A Agatha Christie ela tinha um problema que os fãs dela reclamavam que ela era muito óbvia, que todo mundo descobria Todo no mundo metade do sabia o livro final, o final dela. Uhum. E ela escrevia sobre isso, inclusive escreveu um livro falando sobre isso, né? Mas, além disso, eu queria colocar a minha experiência também. Minha experiência como designer, minha experiência como professor na área de design, de direção de arte, minha experiência como professor de semiótica, que eu sempre gostei muito dessa área, talvez uma das áreas, minhas paixões, né, a semiótica, aula de estética, né, e arte, né, de aula de história do design, a história da arte e o design. Então são coisas que eu queria colocar no livro. Então isso ficou como um pano de fundo, como uma segunda camada do livro, né? Uma leitura desse livro, né? E fora isso, o livro tem algumas coisas que eu acho que são peculiares, né? Por exemplo, ele não se passa aqui no Brasil, se passa em Barcelona, que é uma experiência que eu tive muito rica em Barcelona. Tenho amigos lá, tenho amigos que moram aqui. A história é contada em Barcelona. Em Barcelona, exatamente. Legal. E tem duas passagens bem curtas em Paris, em Florença, um pouco em Milão, né? Hoje em dia, com a facilidade de você fazer pesquisas, é fácil você pegar fatos reais para contextualizar toda essa história, não ficar algo, digamos, muito fora da realidade, né? muito solto, né? Isso. Uma das coisas é essa, é uma característica peculiar do livro é essa. A segunda é que o livro, como se passa em Barcelona, ele tem em cada capítulo ele tem um texto em catalão. Que legal.
legal! Porque é um pouco uma homenagem, né? Eu queria assim, existe um personagem... Cada capítulo, no final dele tem... Não, na abertura do capítulo tem uma abertura. ilustração. Na abertura, começa a ver a abertura do capítulo. Não, passa um pouco mais. Passa a introdução, né? Passa, você vai ver capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Já começa o... Passa antes um pouco. Ah, não, vira. Não, antes. Antes, né? Porque esse livro aí, Então, é esse daí. Aqui. É, exatamente. Na verdade, esse livro está com um erro, porque a página se abre, você vê o texto de um lado e a ilustração do outro. Tá, Esse entendi. livro Que está... legal. Então, e esse texto catalão, ele tem assim, algumas questões. Primeiro, eu acho a língua catalã é uma língua bonita. E ela tem uma influência muito grande do latim, porque Barcelona, por muito tempo, ela foi... Dá para mostrar aí, Maga? Deixa eu mostrar. Não dá, né? Tá muito claro, né? Posso mandar imagem depois, acho que manda ajudaria bastante, né? Vai ficar legal. Pessoal. As ilustrações são baseadas num artista catalão, também, Juan Miró. Bem ilustrativa, né? Não é que são deles, né? Imagina. Mínimo. Mas ele tem eu procurei pegar o estilo um pouquinho do Ramiró. Sim. E nesses textos ele tem um enigma. Qual que é o enigma? É um enigma. Aí é um enigma. Aí deixa por conta da imaginação do leitor. Exatamente. Tem que descobrir qual que é o enigma que está dentro desse... Porque no livro, os dois personagens principais, eles têm uma passagem no início do livro, que são crianças ainda, adolescentes, e eles gostavam de fazer brincadeiras e enigmas um para o outro num parque que tem Parque Güell, em Barcelona, que foi criado pelo Gaudí. E eles faziam enigmas com os personagens do parque, né? O parque, não sei se você tiver a oportunidade de conhecer Barcelona. Não, ainda não. Fui só para Buenos Aires. O Parque é uma cidade de Barcelona, é uma cidade fantástica, né? Mas enfim. Bom, como eu tenho origem espanhola, tem muito a ver com isso. Outra questão assim, falei assim, por que não criar um personagem? Tem um personagem francês importante, criado pela Agatha Christie, que na verdade ele é francês, é belga, né? Que a Agatha Christie é inglesa, mas ele criou um personagem belga. O Conan Doyle criou o Sherlock Holmes, que é um personagem inglês. Eu falei assim, vamos criar um personagem... O Arsène Lupin é um grande personagem francês. Então vamos criar um personagem espanhol, né? Mas da Catalunha, né? Sim. que tem uma particularidade, né? Toda assim, particular, né? Assim, de quem mora em Barcelona e região, né? Então esse livro tem esses elementos aí. Não é apenas um romance policial, mas eu quis... Você quis explorar, né, ali... Enriquecer um pouco mais. Enriquecer a região, vamos colocar... eles são, né... Foram nascidos, os personagens são de lá, nascidos lá, né? Como você tem a origem espanhola, você quis trazer um pouco também, né? Da tua nacionalidade ali. Exatamente. Não, nacionalidade que eu digo não. Vamos colocar a origem. Isso. Eu sou filho de italiano com espanhol. Eu também sou filho de italiana com espanhol. Bom, em São Paulo é uma mistura bem característica. O Garcia Borges ainda. Nossa, Borges, espanhol e Garcia italiano. Tem Garcia Marques, então. E o livro, além disso, ele tem aspectos assim, da semiótica, que a semiótica é uma base que usa muito a lógica, que te ajuda a você a elucidar uma série de problemas. A gente que estudou jornalismo, né, Maga? A gente estudou bastante semiótica, né, na faculdade. Então é um olhar mais... Semiótica é uma questão, bem complexa. Né? Complexo demais, a gente fica meio doido, assim. A gente fica meio doido. Na escola, é que existem poucos professores nessa área, então às vezes são professores que não têm uma base muito grande para lecionar, não que não sejam bons professores, mas às vezes porque... Só que às vezes eles colocam uma perspectiva que confunde, assim. E a semiótica que se dá, por exemplo, no jornalismo, ela é diferente, por exemplo, que dá no design. Bem diferente. No jornalismo, a base é a linguística. Isso. E a semiologia. Então, semiologia com semiótica. São isso coisas mesmo. diferentes. No design, a base é a lógica. Então, uma coisa é a linguística e outra coisa é a lógica. São duas formas de... Uma é raciocínio e outra é expressão. Sim. Então... A semiótica é que se encaixa melhor dentro de um processo, digamos, dedutivo. Sim. Você tem que usar lógica para isso, né? E aí eu coloco alguns conceitos de semiótica bem
por alto, assim, não é um livro de semiótica, não é um tratado de Não semiótica. é uma coisa que a gente precisa traduzir, né? Não. Fica uma coisa bem... Bem sutil. Bem sutil, isso. Fala um pouquinho sobre o que é coincidência e o que não é coincidências, né? Que tem a ver um pouco com algumas teorias do Jung, né? Que ele fala sobre essa sincronicidade, que é um conceito bem interessante, né? Que as coisas que acontecem, elas têm a ver com aquela coisa com o inconsciente coletivo, é porque tem pessoas que em determinados momentos estão pensando coisas semelhantes, Claro. e as coisas acontecem por isso. Claro. Né? Não é coincidência. Enfim, são teorias bem interessantes, que eu coloco um pouco no livro, né? Para deixar um pouco mais interessante. Porque, olha, eu vou te falar, para quem fez a sua primeira obra ter quase 300 páginas, olha... Era para ser um livro de bolso. Olha, virou um livro, vou te falar, de grande relevância isso daqui, empoderado, vamos colocar assim, né? Empoderado. Espero que as pessoas gostem. Meu objetivo eu não pretendo viver de literatura, eu quero... Foi uma experiência, falam na vida que você tem que, né, ter um filho, aprender um instrumento musical, né? Eu tô aprendendo saxofone. Aí, ó, tá vendo? E escrever um livro, né? Dizem, né? Plantar árvore, né? Plantar árvore. E construir uma casa E também. construir uma casa. Isso aí. São coisas São esses 5 pilares aí que o pessoal fala que a gente não tem que deixar de fazer nessa vida. Eu tive essas experiências e todas elas são fantásticas, né? Assim, eu acho que aquilo que eu falei no início, né? Eu sempre fui muito crítico. Eu escrevia, eu via o que eu escrevia, não gostava. E aí comecei a escrever. Na medida que você vai escrevendo, eu percebi que o livro vai se formando. Ele vai criando o corpo mesmo, Isso, né? exato. Mas como é que foi essa tua trajetória, Vladimir? Tu começou assim pensando numa história contada, né, um pouco mais para a sua personalidade de experiência, e aí, conforme o tempo foi passando, você foi desenvolvendo a cada capítulo mais uma trilha diferente. mais ou menos assim. Eu Foi sou, com o tempo, né? Não foi uma coisa com pressão. eu sou muito sistemático. É coisa do virginiano, né? Então eu estruturei as histórias primeiro, eu tenho todo um esquema de como as histórias se relacionam. Eu falei que esse livro faz parte de uma série de 5 livros. Você primeiro montou um quebra-cabeça gigante. Exato. Aí foi construindo ali os tópicos de cada um, foi interligando um ao outro, e depois agora eu vou escrever, porque daí no final tudo se encaixa. Tem uma trama assim, por exemplo, como são 5 livros, né? Esse daí é o primeiro. Cada um tem vida própria, tem mistérios particulares, Sim. dentro como se fossem regionais, mas todos eles têm uma parte de um mistério que, juntando com todos os outros livros, a gente vai conseguir desvendar um grande mistério, que eu nem sei qual que é ainda. Quer dizer, eu tenho uma leve impressão de qual vai ser. Nesse livro, por exemplo, tinha um cara que era ser o personagem principal, que depois ele deixou de ser personagem principal. O outro começou a crescer e eu comecei a perceber que ele era importante, né? Comecei a dar valor a esse personagem, escrever mais sobre ele, né? Que é o Mark Puig, que é o personagem que eu tenho um videozinho que eu fiz dele, inteligência artificial, dando voz a ele. E essas coisas que eu achei importante, assim, o livro vai se formando, né, como você disse. E aí você escreveu mais 4? Não. Todas as histórias estão aqui dentro. Não. As histórias estão estruturadas. As outras? As outras. Eu tenho tema já de todas as outras, né? Então... não vai ser só esse livro. Não. Então aquele negócio de não tô muito afim, isso daí foi só uma experiência, não tá sendo só isso. Não. Agora tá seguindo essa trilha mesmo. Não, então vai ter, já tem um outro que eu tô na dúvida de qual história vai ser. Tem mais 4 histórias, 3 ou 4, né? E aí os personagens vão se cruzar. Sim. Então eu vou buscar algumas referências desse livro no próximo. Por exemplo, tem uma situação nesse livro que um personagem está em Paris fazendo um curso. E uma das histórias vai pegar esse recorte e desenvolver uma parte maior dessa história. Quando estivesse lá em Paris, aí passa rápido. Mas no outro livro vai passar um pouco maior. Entendi. Porque é como se você fosse um ponto de vista. Você está nós 3. O meu ponto de vista, eu conto uma história.
e eu tenho todo o meu background, que eu complemento com o meu background. Sim. Você, e dentro do nosso texto, você está enxergando, está na mesma cena, só que você conta essa história que envolve nós três, mas com o seu background. Então, é uma outra história. Então, é mais ou menos isso. Cada personagem acaba expandido. Quem usava muito esse tipo de linguagem, quem usava era o Tarantino. Em alguns filmes do Tarantino, ele mostra o ponto de vista de cada personagem, a história que veio até ele chegar a uma determinada cena que estavam todos. É bem interessante isso, é uma coisa que eu gosto bastante, essa não linearidade, né, das narrativas. Que né? legal. E você buscou, Vladimir, isso em outras literaturas que você estudou? Não, para o texto não, porque eu não é mais cinema. Eu tenho a minha experiência maior de cinema. Então, Mais cinematográfico. Você fez alguma faculdade? Não. Não, no design eu tive aula de cinema, né? No meu curso, no meu curso de artes e comunicação, e com especialização em design, a gente tinha uma gama muito grande de aulas, né? E uma das aulas era cinema. Tive teatro, tive cinema. Mas eu tive uma experiência que a minha experiência de cinema é da minha mãe. Minha mãe trabalhou em TV um tempo e ela adorava cinema. Então ela me contava a história de vários atores, atrizes, e a maneira como ela me contava essas histórias eu ficava encantado. Então tanto é que um dos personagens eu falo sobre isso, essa experiência do cinema, ela veio da mãe dele, né, do personagem. Na verdade É a tua mãe. a minha referência é essa. Né? Então eu vejo esse livro como um roteiro. Olha só. Um roteiro de um filme. Quem sabe depois pode ser até uma produção cinematográfica, né? Gostaria que fosse. Se alguém me chamasse para ser... Olha, que tal roteirizar esse livro e daí você fazer parte de uma série de... temporadas, né? Uma sequência, né? Isso. Pode ser uma série ou filmes particulares, né? Sim. Filmes de continuação, né? Que nem tem vários aí. Mad Max, assim vai. Senhor dos Anéis, ele é uma história completa. Harry Potter. Que depois ele foi fraccionada. Foi. Contada particularmente, né? Essa daqui é um pouco diferente, mas poderia ser uma situação dentro desse mesmo padrão. A minha linguagem sempre foi... a minha referência, porque é visual, sempre foi o cinema. Mas eu acredito que em livros deve ter alguma coisa nesse sentido. Tem também, tem trilogias de livro, tem vários livros, várias histórias contadas em filmes, cinematográficas, e depois passam para livros, né? A gente estava comentando nos bastidores sobre o Código da Vinci, né? Isso, o Código da Vinci muito conhecido, né? Que também no cinema foi... Estourou. O livro é interessante. Tem o último, acho que não sei se foi o último, não me lembro se foi, do Dan Brown, que é Inferno. Inferno. Se passa em Florença, que é uma das cidades, eu não conheço, mas eu faço referência nesse livro, porque é uma cidade que eu gostaria de conhecer e já vi vários filmes, já li várias coisas sobre Florença, então é uma cidade que eu gostaria de conhecer. Legal. E o livro, ele tem muito das minhas experiências, né? Como eu falei, ou dos meus desejos. Sim, sim. E aí, então, foi, né, gente, para vocês, né, conhecerem o livro, para vocês, né, interagirem com a história, né, desse romance policial, vocês podem encontrar esse livro na Top Livros aqui do Atlântico Shopping, né, no primeiro piso. Então, Vladimir Pérez, Vladimir, tem algum contato de Instagram que as pessoas podem, né, ou então algum outro tipo de portal que elas podem comprar online ou somente direto na livraria? Estou vendendo online, mas eu quero agora divulgar na livraria Top Livros, né, que a Rosane me deu essa oportunidade de fazer o lançamento. Sim. Uma pessoa fantástica, então eu acho que mas ele vai ser vendido também online, né? Pela Amazon, provavelmente pela Amazon. Mas é só isso, eu não vendo direto, né? Não é a minha intenção vender direto. Eu ia perguntar qual é a editora, tem? Não, eu que editei, é minha... Editora própria. Isso é bom. Eu que fui atrás, assim, né, de edição, de ISBN, registrar. Tu teve que registrar, isso, né? Isso, eu fui atrás dessas informações Autor todas. Vladimir,
edição do autor, tudo do autor, ilustração do autor. O que não tá, por exemplo, a capa e o projeto gráfico, porque eu falei assim, não, vou ficar muito, colocar tudo. E aí, como eu tenho um grupo de esse amigo meu, o que fez os textos em catalão, Paco Petrenhas, ele é de Barcelona, e a gente que fez uma empresa de design, ele também é designer, e chama Güell Design. Essa é uma homenagem ao Parque Güell. E aí eu coloquei lá, projeto gráfico Güell Design. Que legal, Mas que legal. é homenagem a ele. Olha, Vladimir, eu te parabenizo porque você realmente foi ousado, né? Em não só, né, editar, não só fazer a parte toda, né, pensar em toda essa narrativa, em fazer o teu próprio livro, porque hoje em dia, para a gente fazer algo que a gente ama e gosta, a gente tem que ter um investimento de tempo, uma reserva financeira também, né? Eu imprimi pouco, né? Eu mandei imprimir pouco porque falei assim, olha, vou imprimindo aos poucos. A gente sabe que aqui no Brasil não é fácil, né? Não é fácil. Essa parte artística, né? Mas eu, né, particularmente vou ler o livro e vou, né, divulgar para quem realmente, para quem também se interessar e para quem valoriza a arte como, né, a arte como literatura física, né? Porque hoje em dia existem muitos livros aí digitais. Eu não sou muito a favor do digital, porque a gente já fica o dia inteiro no celular, então é cansativo, né? Demais. Então a gente tem que pegar o livro mesmo e o livro como objeto, ele tem outra característica, né? Muito diferente. É bem legal isso. Eu gosto disso, de pegar o livro, de sentir o cheiro da... Eu também, da livro, capa, né? Das páginas, cheiro de novinho. Eu também. Né? Mas ótimo. Então, olha, ficamos assim, Vladimir Pérez, viu, gente? Primeira obra dele, O Jantar e o Corvo, está lançado na Top Livros aqui do Atlântico Shopping no primeiro piso. A gente vai deixar o contato aqui também do Vladimir para quem quiser, né, conhecer um pouco mais sobre ele e um pouco mais sobre a obra também. Tem Instagram? Ou tem... Um personagem, eu tô querendo criar eu criei um Instagram para um personagem principal, que é o Mark Puig, e eu quero dar vida para ele, né? Só que não vou ter tempo para ficar alimentando, porque ele vai responder da maneira dele, não da minha maneira. Sim. Né? Ele tem uma personalidade diferente. Ele não sou eu no personagem, no livro. No livro. Eu sou outro personagem, são outro personagem que tem minhas características, não ele, né? E eu acabei conseguindo eliminar meu ego e falei assim, não vou ser o personagem principal. E aí então depois você passa, né, o Instagram do personagem. É M. Puig. Depois. P-U-I-G-H. A gente vai deixar aqui embaixo para vocês acessarem, tá? E ele tem o Instagram dele. E tem o meu Instagram, que tem algumas coisas, mas acho que eu gostaria de deixar... De deixar o do personagem. Então tá bom. A gente conversa com ele. Isso. Vladimir, muito obrigada, então. Né? Espero te ver aqui em breve. Né? Vamos estar aí divulgando na Top Livros a sua primeira obra. E vou ficar ansiosa para esperar as próximas 3, 4 que você estará aí pensando. Olha a responsabilidade. Agora deixei em público. Agora deixou em público, não tem jeito. Agora vai ter que passar pela série aí. Pois é. Não, mas acho que é importante. Isso esse ano vai lançar mais algum ou não? Não, acho que... porque eu acabei de escrever há pouco, faz um mês, e tem todo esse tempo de me preocupar com... elaboração, né? E com a divulgação. Eu que faço os vídeos de lançamento, os posts para divulgação. É o próprio influencer do livro. Aí peço a ajuda de todas as outras pessoas para divulgarem, né? Então, para engajar, né? Engajar, mas, enfim... Mas eu acho que nós estamos em setembro. Né? O ano praticamente acabou, né? Então vamos deixar os próximos livros para 2025. Esse ano agora eu vou só elaborar o que eu vou fazer, qual vai ser, escolher e dar uma estruturada. Que eu gosto de estruturar o livro antes, né? Pelo menos a parte dos capítulos. E depois eu começo a escrever, talvez no começo do ano, aí faço outro já. Coisa boa. Então tá bom, vamos estar esperando aí sua próxima obra. Com certeza. Muito obrigada, Vladimir. É o podcast Atlântico Shopping para você. Até a próxima quarta-feira, às 20 horas. Obrigada, gente. Até mais. Fala, galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu tô aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast.
Então, a partir de agora, a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora, a gente está com um portal aí para levar notícia, informação. E, claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo. Ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a Rádio Web e também para a Web TV. Então, muita informação, também com credibilidade, no portal carlosmaganin.com.br. Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente.